Olá, o vídeo de hoje é para vos falar um pouco sobre os Distress Crayons. Eu quando vi o vídeo da apresentação achei-lhes imensa graça e achei que eles iriam ser muito versáteis e iriam permitir várias opções de trabalho. Eles foram lançados em 3 kits diferentes, este com as cores mais vivas, este com as cores ligeiramente mais escuras e outro ainda com os tons mais acastanhados. Eu optei por estes dois porque achei que eles eram mais coloridos e achei que para já não iria dar tanto uso ao kit com os tons mais acastanhados. As cores que eles têm são muito giras. Aqui deste lado vocês podem ver as cores que correspondem ao kit com as cores mais escuras e deste lado a este com as cores mais vivas. E eles têm a aparência de um lápis de cera normal, mas permite-nos fazer outras coisas que um lápis de cera normal não nos permite. Eu vou-vos aqui mostrar. Eles têm este formato de caneta e o nosso crayon está aqui dentro e para puxar para fora quando ele estiver a acabar é só rodar aqui de lado e o nosso lápis vai saindo. Sempre que necessário nós podemos puxá-lo para fora e continuarmos com o nosso trabalho. Eles ao pintar também nós conseguimos ver, eles são muito suaves e têm aqui a aparência então de um lápis de cera normal, como vos disse, mas se eu for aqui com o meu dedo consigo esbater esta cor e criar este efeito mais esfumado e que fica muito engraçado em vários tipos de trabalho. Eu posso misturar as cores, que elas misturam-se muito bem e é uma questão de se ir experimentando. Eu todas as experiências que fiz gostei bastante de todos os resultados e fiquei fã de facto destes Distress Crayons. Eles permitem-nos também escrever, como têm este formato de caneta, conseguimos escrever o que nós quisermos e podemos deixar assim que ele depois de seco não acontece nada. Como podem ver aqui ele já secou e eu não os consigo sequer esbater porque eles já secaram e não acontece nada, eles ficam perfeitamente e eu posso escrever e deixar assim, ou então ainda posso escrever e depois esbater as minhas letras e ficar com este sombreado à volta da letra. As opções são várias, é uma questão de experimentarem e verem como é que gostam mais de os utilizar e de irem experimentando com outros materiais a ver se resultam bem ou não. Eu pessoalmente gosto bastante do efeito que eles dão. E eles, tal como os Distress Ink, eles também reagem à água com uma pequena diferença e eu simplesmente, deixem-me só puxar este para fora que já está um pouco gasto, eu posso pintar à vontade e vou esborrifar aqui a minha água e não vai acontecer nada. Se fosse um Distress Ink, aqui a minha tinta já estaria aqui a correr pela minha folha e neste caso não, ele só vai reagir se eu lhe tocar e conseguimos assim o nosso efeito aquarela ou então ir removendo a tinta. Nós podemos criar este efeito aquarela assim diretamente na folha ou então também como nós fazemos normalmente com um Distress Ink ou com outra tinta. Eu posso simplesmente riscar aqui na minha base de trabalho, deitar aqui um pouco de água e com o meu pincel posso ir buscando a tinta e ir pintando e obtenho na mesma um efeito aquarela e depois posso ir pintando e ir reflorestando a cor. Eu vou só experimentar aqui com outra cor para vocês, para ver se vê melhor. Deixa-me experimentar aqui com este rosa. Como podem ver, dá para na mesma fazer a nossa pintura aquarela e obter este efeito
este efeito aquarela no nosso papel. Eu vou-vos então mostrar as experiências que fiz. Eu comecei por fazer esta tag. Eu utilizei apenas os crayons e um stencil e depois é que carimbei aqui as letras e eu simplesmente fui pintando e fui esbatendo com o meu dedo. E acho que isso de facto é uma vantagem, porque podemos criar coisas completamente diferentes sem termos de estar preocupadas em ir buscar o nosso aplicador ou ir buscar um pincel. Basta pintarmos e esbater com o nosso dedo que ele fica perfeitamente e depois é só lavar as mãos. E eu então fui esbatendo com o meu dedo e aqui depois reforcei a cor para criar este efeito ondulado. Aqui estes pequenos círculos eu fiz este efeito utilizando na mesma o meu stencil, mas em vez de utilizar tinta simplesmente coloquei o stencil e depois com uma toalhita meio umedecida ou até com um pano fui passando e fui retirando a tinta e criei este efeito assim. O stencil eu não apliquei diretamente o crayon em cima do stencil porque não queria o efeito que ele dá quando fazemos isso. Eu então como é que eu fiz? Eu simplesmente também, mais uma vez, risquei aqui na minha base de trabalho e com o meu aplicador normal retirei aqui a tinta e depois fui em cima do stencil e passei. E consegui ter o meu stencil marcado na minha folha. Se eu quisesse, também podia chegar aqui e podia na mesma, com o meu crayon, podia chegar em cima do meu stencil e podia passar aqui em cima e depois era só passar. Aqui já temos um efeito completamente diferente. Porquê? Porque ficamos sempre aqui com restinhos de tinta que nos dá este efeito quase como se fosse uma texture paste, que depois de seco ela mantém-se. Vou-vos aqui mostrar uma que fiz seguindo este sistema. Aqui esta tag criei exatamente assim. Primeiro pintei na mesma com os meus crayons e fui esbatendo com o dedo, coloquei o stencil e depois com uma toalhita umedecida fui retirando aos poucos a tinta. E depois coloquei novamente o stencil e passei diretamente o crayon em cima do stencil e aí sim eu consegui marcar. Não sei se vão conseguir ver e fiquei com estes pequenos relevos que eram os mesmos relevos aqui desta folha. Aqui eles já estão completamente secos e de facto não acontece nada. Depois de pintarmos um papel com os crayons, nós podemos na mesma carimbar, mas eu aconselho-vos a carimbarem com uma tinta de carimbo multisuperfícies, como é o caso desta aqui que eu tenho. Porquê? Porque eu, em algumas experiências, utilizei a minha tinta de carimbo normal, aquela que eu utilizo normalmente nos meus trabalhos de papel, e ela não secou. E eu, para retirar o excesso de tinta, para evitar que ela estivesse sempre a borratar, eu tive que ir com um papel e retirar esse excesso de tinta, porque mesmo com a pistola de ar quente a tinta não secou. E como não secou, iria estar sempre a borratar o meu trabalho. E então decidi experimentar com outras tintas de carimbo e achei que se for uma tinta de carimbo multisuperfície seca melhor e funciona melhor. Também decorei esta capa de caderno. Era uma capa de caderno de cor craft e eu simplesmente passei uma tinta acrílica branca e depois passei então os meus crayons em cima e fui esbatendo mais uma vez com o dedo. Este pedaço aqui foi feito com uma tinta à base de água e aqui criei na mesma aquele efeito com o stencil e com a minha toalhita umedecida e fui removendo a tinta. No interior também fiz algumas experiências, aqui como podem ver esta, e aqui neste caso foi um dos casos também que a tinta aqui de carimbo preta não secou de todo e eu, para evitar que ela borratasse todo o trabalho, fui retirando o excesso com cuidado com um guardanapo seco e fui passando e retirando a tinta. Esta aqui já por sua vez secou muito bem e muito rápido e nem sequer borratou, por isso eu aconselho-vos mesmo a experimentarem primeiro num pedaço de papel a ver se as vossas tintas de carimbo aderem bem e se secam bem. Deste lado fiz o inverso, primeiro carimbei e só depois é que passei os crayons e fui na mesma esbatendo com o meu dedo.
Pronto, eu fui experimentando e tudo que eu fui experimentando gostei bastante do resultado. Acho que eles são muito mesmo versáteis. É uma questão de vocês experimentarem e verem se gostam do resultado que vocês obtêm, irem testando e irem também com outros materiais para ver se gostam ou não dos resultados. No vídeo da apresentação, o Tim Holtz utiliza uns collages medium também com os Distress Crayons. Eu, como não tinha, decidi experimentar com o meu Multimedium Matte. Eu, por norma, utilizo este para as transferências, para as colagens ou então para proteger os meus trabalhos. Como não tinha os novos collages medium, decidi experimentar com este. E cheguei à conclusão que este também funciona. Não sei se ele funciona melhor, se funciona pior. Sei que também funcionou. Eu experimentei aqui. Eu aqui como é que fiz? Eu simplesmente coloquei o meu stencil e com uma espátula passei o meu multimédium por cima do stencil e ele ficou aqui marcado. Deixei secar, depois de seco passei então os crayons por cima e depois com uma toalhita removi a tinta que ficou por cima do multimédium e deu este efeito. Depois passei estes marcadores para ver se eles também borratavam ou não e eles ficaram direitinhos e ficaram bem secos. Por isso cheguei à conclusão também que com isto funciona muito bem. Não experimentei ainda com a Texture Paste, não sei se funciona ou não. O facto é que daquilo que eu experimentei até agora acho que foram uma boa aquisição e gostei bastante de todos os resultados. A sugestão que eu vos dou é mesmo essa. Primeiro experimentem para ver se gostam dos resultados e experimentem com vários materiais e façam os vossos testes e depois é que passem para os vossos trabalhos que de certeza que vão ficar bonitos. Por hoje é tudo, até o próximo vídeo.